Chegou a hora dela, que é a mais temida dos concursos e vestibulares, que é a crase, e eu digo pra você que eu não sei direito por que ela é tão temida, porque na verdade crase é um dos conteúdos mais básicos do português, né? Por isso que ele tá aqui, pelo menos a parte inicial de crase, no nosso módulo de gramática básica. E talvez seja esse o motivo pelo qual você traumatizou com a crase, e pode ser que eu tire esse seu trauma agora, né? O que eu acho que aconteceu é que as pessoas, em vez de entenderem o que é uma crase, elas simplesmente estudaram assim, ó. Por macetes, troca por palavra masculina, se aparecer ao, vai crase. Se aparecer só o ou, só o a, não vai. Ou então, volto de crase pra quê, volto da crase a. Aquelas coisas, né? Troca por para a. Se aparecer para a, daí vai crase, só o para não vai. Então a pessoa viu vários macetes. E fora isso, ela viu no cursinho dela, ou na gramática, todos os casos em que ocorre crase, todos os casos em que não ocorre crase, todos os casos em que a crase é facultativa. Daí fica difícil mesmo, né? Porque claro que vai ter algumas particularidades. Vai ter uns casos de crase, por exemplo, que eu, como professor de português, vou ficar em dúvida. Vou mandar para outro professor de português ver o que ele acha. Talvez gramáticos divirjam, tenham uma divergência em relação àquilo ali. Ok, mas esses casos não vão cair em prova, né? O que cai em prova é o basicão de crase mesmo. E eu acho que todo o problema começa quando você olha para cá, né, para esse quadro. E se eu dissesse para você assim, marque com a canetinha o que é uma crase. Eu pediria para você só isso. Marque com a canetinha verde o que é uma crase. Eu acho que você viria e faria assim, ó. Pá! E marcaria assim. Aquilo ali é uma crase, professor. E você erraria. Se eu fizesse apostando, sei lá, 100 mil reais, você erraria. Aquilo ali não é uma crase, aquilo ali é um acento grave. Aquilo ali é um acento grave indicativo de que ocorreu uma crase. Aí tu vai estar sem paciência e vai dizer, ai, tá, eu sei, dá logo aula e tal. Ô, chatinho, sai daqui então. Tá num módulo de gramática básica que eu quero acabar com o teu trauma com a crase. Começa assim. Então se tu não quer, sai fora. Vai fazer outra coisa. Isso aqui não é uma crase. Se nós fosse marcar o que é uma crase, é literalmente todo o quadro. 100% desse quadro é uma crase. Vou botar aqui de novo o acento, que eu fiz questão de destacar bem bonito para aparecer aí. Ó. Esse acento grave, ele é indicativo de que aconteceu um fenômeno. E esse fenômeno se chama crase. Crase nada mais é do que um fenômeno em língua portuguesa da coincidência de quando há uma preposição e um artigo ao mesmo tempo numa frase. Aí já vai ter o chato aí do outro lado, que vai dizer assim, e o caso da crase com aquela? E o caso... Não, é por isso que você se ferra em concurso. Por isso que você se ferra em vestibular. Porque você nem aprendeu o básico ainda, você já quer saber o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. É por isso que você se ferra. Não, isso aqui é uma crase. Depois vai ter outras aplicações, que daí na aula de crase você vai ver. Isso aqui é uma aula básica. A crase é a ocorrência de um fenômeno. Tem que ter uma preposição a e um artigo a. Até aqui eu acho que tu foi na tua aula. O professor tentou te explicar. Tu não estava muito afim de entender, mas ele tentou. O que eu acho que tu não foi até lá é no termo regente e no termo regido. Porque se a crase é a ocorrência de um fenômeno, e esse fenômeno é a coincidência de uma preposição a com um artigo a, porque esse acento grave só serve para marcar que tem dois a ao mesmo tempo. É só para isso que ele serve. Tá, mas como é que eu sei quando tem uma preposição numa frase? Precisa ter um termo regente que exige essa preposição. Atenção! Se você não tiver em língua portuguesa um termo regente que exige uma preposição, não tem como ter crase. Isso é condição necessária. É por isso que às vezes me mandam pergunta assim, ó, Lauro, aqui ó, a venda tem crase ou não tem crase? Depende, me diz qual é a frase. Eu preciso ver na frase quem é o termo regente e quem é o termo regido. Tu não pode me mandar só o a com o termo regido e querer que eu diga se tem crase ou não. Não sei. Eu preciso ver todo o processo. Tudo. Tu tem que ter um termo regente exigindo essa preposição. E para ter crase, tu tem que ter um termo regido, que é o que vai vir depois, que admita o artigo a. Olha as palavras que eu usei. O termo regente exige uma preposição. Tem que ter a preposição. O termo regido admite o artigo a. Pode ser que tenha e pode ser que não. Daqui a gente já começa a derivar algumas coisas interessantes. Por exemplo, por que não pode crase antes de palavra masculina? Que tu memorizou lá no teu cursinho que não pode. Porque palavra masculina não admite o artigo a.
Então por que não vai crase com palavra masculina? Porque não tem como ter uma das duas condições necessárias para crase. Condições necessárias para crase são duas. Sempre que eu tiver a preposição a eu vou ter crase? Não. Sempre que eu tiver o artigo a eu vou ter crase? Não. Eu preciso ter os dois. E para os dois estarem presentes, tudo isso aqui tem que estar acontecendo. Um termo regente tem que exigir a preposição a. O que é termo regente, Lauro? Pode ser um verbo, e aí geralmente vai ser um verbo que exija a preposição a, né? Ou pode ser o verbo, qualquer verbo que você quiser, cara, que exija a preposição a. Todos. Pensa aí, todos que você conhece que já viu. Pode ser um adjetivo. Alguma coisa é prejudicial a. O adjetivo exige o a. Qualquer palavra que exija o a vai criar uma condição para crase. Aí pode ser que tu diga assim, como é que eu vou saber se ele está exigindo ou não? Não, a maioria é intuitivo, né? Pega o verbo pertencer. Qual é o complemento do verbo pertencer? Quem pertence, pertence a alguém ou a alguma coisa. O adjetivo prejudicial. O que é prejudicial? É prejudicial a alguém ou a alguma coisa. Laura, eu pensei que podia ser prejudicial para. Os dois estão certos. Prejudicial a alguém ou prejudicial para alguém. Mas a questão é que ele pode ter o a. Então ele cria uma condição para você ter crase. A primeira parte geralmente é intuitiva. E os que não são intuitivos? Aí você vai estudar nas aulas de regência verbal. Como é que eu sei, por exemplo, que o obedecer? Obedecer é um verbo que eu normalmente uso sem a preposição a. Os alunos obedecem ao professor, mas a norma culta diz que tem que ter o a. Obedecem ao professor. Então, o verbo obedecer é um termo regente que exige a preposição a. Desse lado da frase, o termo que vem antes do a, você avalia se ele exige a preposição ou não. Se ele exigir a preposição a, você já vai marcar que tem crase? Não. Se ele exigir a preposição a primeira condição foi satisfeita. Vamos para a segunda. Sacou? Agora, se ele não exigir a preposição a, se ele for um verbo que não pede preposição, já nem vai para o outro lado. Já nem vai para o outro lado. Tu vai para o outro lado se tiver a preposição a aqui. Tem a preposição a, eu vou olhar para o termo regido. Ele tem que admitir o artigo a. Por isso que ele geralmente é um substantivo feminino. Por que ele vai ser um substantivo feminino? Porque substantivos admitem artigo e substantivos femininos admitem o artigo a. Aqui, ó, desse lado do quadro, vai estar o problema de toda aquela página da tua apostila que fala dos casos que não ocorrem crase. Não vai crase com palavra masculina, porque não admite o artigo a. Não vai crase com o pronome você. Por que não vai crase em parabéns a você? Vamos pensar nessa. Parabéns a você. Por que não vai crase? Quem deseja parabéns a alguém ou para alguém, não é isso? Parabéns para você, parabéns pra você ou parabéns a você. Tem a preposição. Antes da palavra você admite o artigo a? Não, tu não coloca o artigo a antes do você. Se tu ficar na dúvida se coloca o artigo a ou não, pega uma frase que comece com a palavra você. Você é chato. Tu botaria o artigo ou o artigo a antes? Ou você é chato, a você é chato? Não, né? Então não tem o artigo. Por que não vai crase antes de verbos? Porque verbos não admitem o artigo a. Todos os casos em que não ocorre crase que tu vê numa gramática, vão estar aqui o problema. Então, a imensa maioria dos teus problemas são resolvidos se tu parar na hora da prova e nada mais, nada menos do que fizer uma análise do termo que vem antes e do termo que vem depois. Vamos imaginar que tu tem aquelas provas, né? Eu vou colocar aqui, ó. Tu vai ter sempre assim, ó, no texto, uma palavra, que eu vou colocar aqui. Daí vai vir uma lacuna para tu completar com crase ou sem crase e outra palavra. O que tu vai fazer quando aparecer isso aqui na hora de uma prova? Tem a palavra, a lacuna e outra palavra. O que tu tem que verificar? Tu simplesmente vai pegar a tua canetinha na hora da prova, vai olhar para a palavra que vem antes e vai ver se ela exige ou não a preposição a. Se nós tivermos um a, que está vindo da palavra que vem antes, a palavra que vem antes é o termo regente, gente. Simplifica. Termo regente é o que vem antes. E o termo regido vai ser o quê? O que vem depois. Então, se a palavra que vem depois admitir o artigo a e eu conseguir fazer isso aqui, ó, qual é a conclusão que eu chego se tiver os dois as? Sempre que tiver os dois as, na lacuna, eu vou colocar o a com crase. Lauro, se não tiver esse aqui, esse primeiro a, não tem crase. Se não tiver o segundo a, não tem crase. Se tiver os dois, tem crase. É só isso. É só isso. Lauro, e se não tiver nenhum, não tem nem o primeiro nem o segundo, daí eles não iam estar pedindo para tu completar a lacuna com a com crase ou a sem crase, né?
O A sem crase, ele é só a preposição ou ele é só o artigo. E o A com crase é os dois. Então, no final das contas, o que eles estão pedindo na questão para você é o seguinte, ó. Nessa lacuna aqui, qual é a classe gramatical que eu preencho? É uma preposição? É um artigo? Ou é os dois, uma preposição e um artigo? Se for os dois, tem crase. Tu não consegue perceber que é desse esquema que derivam todos os macetes? Por que tu troca por palavra masculina, troca o A por palavra masculina aqui, ó. Se aparecer ao, vai crase. O que é ao, o cavalo? É a preposição a mais o artigo o. Então quando tu troca por palavra masculina, é para tu conseguir enxergar que tem os dois, ao. Quando for a mais a, vai ter crase. É só isso. Volto de, crase pra quê? Volto da, crase a. Por que tu decora essa frase ridícula? O que é volto de? Crase pra quê? O que é volto de? É só a preposição de. E o que é volto da? É a preposição de mais o artigo a. Então tu troca pelo verbo voltar para enxergar que tem os dois, o de mais o a. Então se com a preposição de mais o a dá, quando for a preposição a mais a dá com crase. Aí vem o último macete. Troca por para a. Se aparecer para a, vai crase. Claro, o que vai ser o para? Trocando por para a preposição. E o que vai ser o a? O artigo. É para tu enxergar que tem os dois. Se tu trocar por para e aparecer só o para, o que significa? Que só tem a preposição. Então, quando é o a, vai ser sem crase. Qualquer macete de crase vai ser esse aqui o esquema. Só que as pessoas preferem decorar macetinho e coisinha em vez de estudar. Crase é um fenômeno de coincidência. Você poderia responder assim, o que é uma crase? É quando tem a coincidência de ter uma preposição e um artigo na mesma frase. Então eu só preciso fazer o quê? Enxergar a preposição e o artigo. Como que eu enxergo? Olhando para a palavra que vem antes e para a palavra que vem depois. Se a palavra que vem antes exige a preposição a e a palavra que vem depois admite o artigo a, tem crase, senão não. Testa nas tuas questões aí. Pega o teu vestibular e acha, ah, mas a minha professora falou que tem uns casos de exceção, não sei o quê. Que a tua professora falou, eu sei. Eu quero saber se na tua prova tem uns casos de exceção ou se eu pegar essa droga dessa tua prova e eu resolvo inteiro só com isso. Aí que eu quero que tu perceba. Tu tá errando questões de crase em provas de vestibular e de concurso porque tu não sabe o básico da crase. E aí tu fica estudando a exceção da exceção da exceção, cai o básico, teus concorrentes acertam e tu não. Começa a ficar ligado nisso, que tu não tá percebendo que é exatamente isso que tá acontecendo. De 80% a 90% das questões de crase de vestibulares e concursos, ou mais, eu resolvo só com esse esquema que tá aqui no quadro.